orando o tempo todo. Vou contar algumas situações do que aconteceu comigo de oração na rua. Eu pedalo, eu vou contar uma de hoje. Eu pedalo e sempre quando eu saio de casa, independente do que eu tenho que fazer, eu oro ao Senhor para que Ele me mostre o que eu preciso fazer naquele dia, naquele lugar. Eu oro para que o Senhor coloque as pessoas certas no meu caminho. E eu oro também por segurança, por livramento. E hoje eu fui pedalar, hoje à tarde, e estava assim frio, mas não estava com previsão de chuva para aquela hora. Ia ser só daqui 2 horas. Só que eu orei, mesmo assim eu orei ao Senhor para que não chovesse, esperasse eu chegar em casa. E começou uma garoa bem fininha. Para quem está pedalando, quem está de moto e usa óculos, ou usa viseira, vai saber que aquilo é uma garoa fininha. E eu orei ao Senhor, Senhor, deixa eu chegar em casa para que chova depois. E o Senhor me guardou, que nem eu não tenho carro, mas eu moro perto da igreja. E muitas das vezes eu orei ao Senhor, estava aquele tempo de chuva na volta, trovejando, e eu orava ao Senhor, Senhor, espere eu chegar em casa. E muitas das vezes, quando eu estava abrindo o portão, começou a chover. Ou quando eu estava chegando na esquina, que eu moro próximo à esquina, começou assim a chuviscar, mas não assim para molhar, tomar aquele banho de chuva. Mas deu tempo de eu chegar em casa são e salvo. Então a gente precisa orar em todo tempo. Orar quando sai de casa, orar quando acorda, orar quando dorme, em todo tempo. Em 1 Tessalonicenses fala orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Então a gente precisa orar não só para pedir as coisas para o Senhor ou quando as coisas estão ruins. A gente precisa orar o tempo todo. A gente precisa orar tanto quando as coisas estão ruins, mas também quando as coisas estão boas. Ah, mas o que eu vou orar quando as coisas estão boas? Agradece. Senhor, obrigado pelo dia. Senhor, obrigado por livramento que eu nem imagino que teve, mas o Senhor me livrou. Senhor, obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor tem me dado. Então, a gente precisa orar. Começa com trechos pequenos, orações curtas, e com o tempo o Espírito Santo vai colocando palavras na sua boca e você vai estar orando. Quando você vê, você está aí meia hora orando, 1 hora orando, orando o tempo todo, orando na fila do banco, em qualquer lugar você vai estar orando. Ali vigilantes, ali você prestando atenção no ambiente, mas orando. Não, você não vai estar orando, claro, em voz alta, mas você vai estar ali em pensamento, conectado com o Espírito Santo. E muitas das coisas das nossas orações, Deus coloca as oportunidades naquele momento. E quando a gente não ora, a gente perde muita coisa. O Senhor não. Se você não tem intimidade na oração, é, você não vai ter essas oportunidades. Então, o importante é orar. Um outro testemunho que eu posso contar para vocês, que veio à memória aqui, que creio que é o Espírito Santo me mostrando para falar com vocês, é quando eu vou no mercado. Quando eu vou no mercado, o dinheiro nosso sempre é curto, né? Os preços do mercado. E eu oro ao Senhor. Tem uma vez que eu não orei, eu esqueci de orar, bem lá atrás, no comecinho. O Senhor me deu essa direção. Eu comprei coisas que não era para comprar e o que era para comprar não comprei. Então, daí eu comecei a orar, Senhor, claro que eu faço uma lista que eu preciso comprar. Senhor, coloca os preços para mais mais em conta, em promoção, desses produtos, para que eu possa comprar tudo que eu preciso, Senhor, tudo que eu necessito. E Deus foi misericórdia
misericordioso comigo. Não só uma ou duas vezes, mas várias vezes. Então, toda vez que eu vou no mercado, quando eu pagava as contas na lotérica, toda vez que eu orava para que não tivesse fila, tinha uma ou duas pessoas na fila, ou às vezes não tinha ninguém na fila. E toda vez que eu não orava, esquecia de orar, a fila era grande. E quando eu chegava na lotérica, eu falei, nossa, eu esqueci de orar. Então, tem várias oportunidades para você orar, para você pedir ao Senhor. Não peça quando você chega. É que nem uma entrevista de emprego. Você não vai orar depois que você fez a entrevista. Você tem que orar antes de ir para a entrevista. Ou no percurso que você está indo ali, se o Senhor coloca as palavras certas na minha boca do que eu preciso falar, que o Espírito Santo esteja comigo ali e ele vai estar. Se você está íntimo com o Senhor, se você está buscando o Senhor, se você está pedindo antes, o Senhor vai trazer coisas boas para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor.